Aí, gente, vamos lá falar um pouquinho hoje sobre o principal atuante no sistema financeiro nacional, que é o Banco Central. Eu já falei no vídeo anterior, né? Se você tiver um problema com o seu banco, tive um problema com a Caixa Econômica Federal, ninguém resolveu, nem o atendente, nem o gerente, reporta para o Bacen, Banco Central, que eles vão dar um input no banco que você teve o problema e eles vão resolver seu problema porque eles têm medo do Banco Central. E por que eles têm medo do Banco Central? Porque o Banco Central ele é a principal figura executória e fiscalizadora das instituições que atuam como bancos no nosso país. Ele também fiscaliza o governo. Falando em governo, vamos voltar um pouco na história e ver o que aconteceu há poucos anos atrás. A Lei 179, Lei Complementar de 2021, disse o seguinte: agora o Banco Central, Bacen, é uma autarquia especial não mais vinculada ao governo, ele é autônomo. Por que isso? Eu vou te falar. O presidente entrou em 2010, aí ele ia lá, olhava para o cara do CMN, Conselho Monetário Nacional, que é o cara que dita os conselhos para o Banco Central executar, olhava para o cara lá, vou mudar esse presidente aqui. Retirava ele e colocava um amiguinho. Ia lá no presidente do Banco Central e dizia: poxa, não te conheço, vou colocar meu amiguinho aqui também, porque eu fico com os dois na minha mão, quando eu quiser alguma coisa, eu mando e vocês executam. Qual o problema disso? O Banco Central, além de fiscalizar e executar, ele imprime dinheiro, gente. Imagina tu com a máquina de imprimir dinheiro na tua mesa ali, sem fazer conta, sem nada, preciso de 1 milhão, vai lá e imprime. Preciso de 2 milhões, vai lá e imprime. E a dívida acumulando, aconteceu isso com o país. O que acontece? Antigamente o presidente podia fazer isso. Aí foi feita essa lei complementar para que agora não houvesse paridade entre os governos e o presidente da República e do presidente do CMN. Ele podia até escolher, mas o do Banco Central não ia casar. O presidente eu entrava, escolhia o cara do CMN, Conselho Monetário Nacional, mas não podia escolher o cara do Banco Central, porque ele ainda tinha 2 anos de mandato e só depois de 2 anos eu poderia mudar esse cara. Olha que legal. Isso acabou com a mordomia do governo de poder imprimir dinheiro sem fazer nenhum cálculo, isso é interessante. Gente, vê só, o Banco Central ele atua em diversas funções no nosso país. Por exemplo, agora com essa nova legislação, ele não pode utilizar de forças políticas para fazer a fiscalização monetária da situação fiscal do país. Como é que o governo está recolhendo impostos e o mais importante, como é que ele está gastando esse imposto. A gente sabe que a gente paga mais de 40% de imposto, né, com tudo que a gente consome, e o governo ele recolhe esse imposto e o Banco Central vai fiscalizar esse recolhimento e vai dizer: beleza, tu recolheu X valor, como você está gastando isso? E é assim que é descoberto furos, que é descoberto o mau uso da gestão do governo, e o Banco Central vai lá e dá um input no governo para que isso não ocorra com maiores proporções, né? Então o Banco Central é de fundamental importância na parte monetária, na situação financeira do governo do país, porque ele executa e fiscaliza. Então, mais uma vez, se tiver problema com instituição financeira, bancos, independente do tipo do banco, se ele é comercial, se ele é um banco investidor, você pode reportar a sua exigência para o Banco Central. E o Banco Central com certeza vai lá dar um cliquezinho no banco que teve um problema com você para que ele resolva o seu problema. É importante a gente conhecer mais uma vez como é que funciona o sistema financeiro nacional para que a gente saiba quem a gente deve pedir ajuda quando tiver algum problema em relação a situações financeiras com outras instituições, sejam elas privadas ou vinculadas ao governo. Beleza? Um abraço!